A paz de Cristo, meus irmãos. O que é que vivifica nossa alma diante do Senhor? E o que é que pode matar nossa alma ou matar nossa espiritualidade diante de Deus? Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 16, o apóstolo João faz uma separação interessante sobre o pecado. Ele diz que há pecados para a morte e pecados que não são para a morte. E ele ainda diz mais, diz que se nós virmos alguém pecar para a morte, por esse tal, nós não deveríamos nem mesmo orar. Agora, o que é um pecado para a morte? Senão a indiferença, a frieza, senão a falta de compaixão e a falta de misericórdia, a falta de perdão. Muita gente pensa que Deus destruiu as cidades de Sodoma e de Gomorra por causa do pecado da carne que existia ali de maneira desenfreada, por causa do adultério, da prostituição, da sodomia, da lascívia e da luxúria. Isso existia-se naquela cidade. Mas o profeta Ezequiel vem e diz que não foi por causa disso que Deus destruiu aquelas cidades. Lá no capítulo 16 e nos versos 49 em diante do livro de Ezequiel, o Senhor fala assim: olha, não era Sodoma tua irmã, e o seu pecado não foi a abundância de pão, a fartura, a prosperidade, a ociosidade, mas mesmo assim eles não estenderam a mão para o pobre, para o necessitado, e não ajudaram aqueles que precisavam. Deus destruiu Sodoma e Gomorra não foi por causa do pecado da carne, foi por causa dos pecados que trazem a morte para a alma. Foi por causa da indiferença, da falta de amor, de compaixão, de misericórdia. Amém? Naquele dia, quando nós estivermos diante do Senhor, nós não vamos ter mais essas vestes carnais, essas vestes corruptíveis que podem nos trazer alguma fraqueza ou tentação. Só vai estar a nossa alma e o nosso coração. E aquilo que eles podem produzir, pecados para a morte, é aquilo que o teu e o meu coração pode produzir de ruim. Amém? Então Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque eles eram como se fossem um câncer. E eles iam contaminar toda a raça humana com a indiferença e com a frieza que eles tinham ali. Foi tão somente por isso que Deus varreu aquelas cidades. Porque hoje em dia existem lugares que são 10 vezes piores do que eles foram um dia. Amém? A indiferença, a falta de amor, de misericórdia e de compaixão é que podem matar a alma de um ser humano. E Jesus ilustra muito bem isso quando ele conta aquela parábola do rico e do Lázaro. Quando ele diz ali que, na verdade, o pecado daquele homem rico não foi o adultério, não foi nenhum pecado da carne. Na verdade, foi a falta de compaixão para com aquele que precisava, para com aquele que necessitava. Amém? Jesus vem e também conta uma parábola que demonstra muito bem isso. Ele fala da parábola dos talentos, onde muitas pessoas pensam que Jesus está falando ali de dons espirituais, da capacidade que Deus pode dar ao ser humano. E ele diz ali que existia um senhor que chamou os seus 3 servos porque ia para uma terra distante. E a um ele deu 5 talentos, a um deu 2 e a outro deu 1. E aquele que tinha 5 talentos foi e granjeou, comercializou e ganhou mais 5. E aquele que tinha 2 fez a mesma coisa, comercializou e ganhou mais 2. Mas veja bem, aquele que tinha um só talento, ele foi e enterrou e guardou, com medo de se deteriorar ou de alguém vir e roubar. E quando aquele senhor voltou depois de muito tempo e veio prestar contas com os seus servos, quando chegou, o que tinha 5 se apresentou e disse: olha, Senhor, tu me deste 5, eu granjeei mais 5 para ti. E aquele senhor fala e diz assim: olha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E o segundo fez a mesma coisa, e ele disse assim: olha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Quando veio o terceiro, que escondeu aquele único talento, ele chegou diante daquele senhor e disse assim: olha, Senhor, eu sabias que tu eras um Senhor duro e rígido. Veja bem, olha só como a nossa visão de Deus, ela vai determinar a forma como nós vamos andar espiritualmente diante do Senhor nessa terra. Se vamos andar em amor, em compaixão, ou se vamos andar em radicalismo. Se vamos ver só um Deus que passa a espada, um Deus cruel. Amém? Toda a justiça pertence a Deus. Quando nós andamos em amor, nós confiamos em Deus e sabemos que a justiça vem dele. Amém? Aquele servo chegou diante daquele senhor e disse assim: olha, está aqui o teu talento. Eu escondi e guardei, porque eu sabia que tu eras um senhor duro e rígido, que tu
ajuntavas onde tu não espalhavas e colhias onde tu não plantavas. Está aqui. Eu enterrei o teu talento e guardei para te devolver. E aquele senhor diz a ele assim: olha, servo mau e infiel. Se tu sabias que eu era um senhor duro e rígido, se tu achavas assim, né, que eu ajuntava onde eu não espalhava e colhia onde eu não semeava, onde eu não plantava, por que tu não fostes e fizestes o mesmo que os teus irmãos fizeram? Não granjeastes e comercializastes o teu talento? Pois o que tu tens, até o que tu tens vai te ser tirado, e aquele que tem mais lhe será dado. Olha só como Deus ali, como o próprio Jesus, ele faz uma ilustração interessante sobre o amor. Porque aquilo não fala de dons e de capacidades que o Senhor dá a cada um de nós. Ele fala, na verdade, do amor. Fala assim da capacidade que nós temos de amar. Nós temos a escolha de guardarmos esse amor dentro do coração ou de comercializar, de granjear, de multiplicar ele. Amém? Aquele servo, ele via Deus daquela forma. Ele enxergava um Deus rígido e por isso ele não amava. Por isso ele não perdoava. Por isso ele era indiferente, era frio. Não deixe que os pecados para a morte cirandem ou rondem a tua vida, o teu coração em algum momento da tua vida. Não deixe que por causa dos problemas, das circunstâncias, das situações, você fique uma pessoa fechada, uma pessoa retraída, uma pessoa que não vai mais abrir o seu coração para quem quer que seja, não vai mais querer amar, vai se sentir com dificuldade de perdoar, com dificuldade de se abrir e de confiar. Não faça isso. Amém? Vigie. Não deixe que Satanás plante essa semente no teu coração. Amém? Só para finalizar, eu recordo que há anos atrás existia um casal de idosos ali no bairro do Trem, e uma senhora que ela estava com câncer. Hoje ela já descansa no Senhor. Ela tinha câncer. E eu recordo que todas as vezes que vinha alguém aqui em Macapá, um irmão ou uma irmã usada, um pregador usado, o marido dela, aquele senhor, sempre dava um jeito de levar aquela pessoa para orar por aquela irmã que estava com câncer. Só que o milagre nunca acontecia, né? E ele sempre ali em oração, pedindo a Deus, mesmo ela idosa, acreditando que um milagre poderia acontecer, confiando sempre no Senhor. E eu lembro que um dia nós estávamos ali reunidos na casa dela, antes de nós orarmos, e o Senhor nos trouxe aquele entendimento de que, na verdade, a cura dela era o coração, era na alma. Que havia alguma coisa dentro do ser daquela mulher que precisava ser colocado para fora. Que ali nós sentamos e lemos aquela passagem que Jesus diz assim: olha, quando tu fores levar a tua oferta ao altar e tu te lembrares que tu tens alguma coisa contra alguém, vai e deixa a tua oferta diante do altar e primeiro vai te reconciliar com o teu inimigo, né? E depois vem e apresenta a tua oferta, antes que ele te entregue ao meirinho, e o meirinho aos verdugos, e tu fique ali na prisão, e só saia dali quando tu pagares o teu último, a tua última moeda de dívida. Nós lemos aquela passagem ali e o Senhor nos mostrou aquilo, que havia algo no coração daquela mulher de anos guardado ali no mais profundo do ser dela, que ela não contava para ninguém, né? E que era aquilo que impedia a bênção dela de chegar. E nós dissemos ali: irmã, perdoe o que quer que alguém tenha feito para você, perdoe essa mágoa que está guardada ali no fundo do seu ser, perdoe. E ela começou a chorar ali e confessou que há anos atrás, há mais de décadas atrás, o seu esposo tinha pecado e tinha caído, e ela perdoou da boca para fora e dizia para ele que tinha perdoado, mas aquele rancor, aquela mágoa ficou dentro do ser dela, que fez as próprias células do corpo dela enfraquecerem, perderem a imunidade e adquirirem câncer. Foi aquilo que foi a causa da doença dela. Mas naquele dia ali, ela perdoou, colocou aquilo para fora, chamou ele e se abraçou ali naquela sala e chorou ali por quase meia hora e pediu perdão. E Deus agiu ali. E a cura de Deus aconteceu, a cura na alma dela. E cerca de 3 meses depois, aquela senhora partiu para o Senhor. Quem sabe se aquilo tivesse acontecido antes, um milagre também não teria acontecido, né? E a doença não teria avançado tanto. Mas o que importa foi que a alma dela foi curada. Amém? Então não deixe que a sua alma seja contaminada pelo que quer que seja, pelos problemas, pelas perseguições, porque às vezes, pelas muitas perseguições, nós ficamos endurecidos. Nós, se não vigiarmos,
Ficamos endurecidos e quando as pessoas se aproximam, a gente já está ali com 2, 3 pedras na mão para responder, né? Faça sempre aquilo que o apóstolo Paulo disse, né? Se considere um devedor do seu irmão, né? Ele disse assim, olha, a ninguém devais coisa alguma, não seu amor com que vos ameis uns aos outros. Se considere sempre devedor, até daquele que você não conhece. E assim, você vai estar sempre pronto para perdoar e para amar o seu próximo. Amém? Então, que Deus te abençoe com essa palavra. E se lembre, guarde o seu espírito e a sua alma. Não deixe ela ser contaminada por ninguém, ou por o que quer que seja. Amém? Não deixe o Satanás roubar a tua alegria, roubar a tua paz, por o que quer que seja. Lute, amém? E guarde a sua alma no Senhor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.